Aos 62 anos, Glória Pires decidiu abrir uma janela que manteve fechada por décadas. Não como um desabafo tardio, mas como um gesto de maturidade emocional. Sentada diante da câmera, numa entrevista calma, ela revelou que por muito tempo acreditou que o silêncio era a melhor forma de proteger a si mesma, a filha Cléo e até o passado que dividiu com Fábio Júnior. Com um olhar carregado de memórias, confessou que guardar tudo dentro do peito parecia, na juventude, a atitude mais correta. Na época, ela pensava que calar evitaria feridas, mas o tempo mostrou que algumas dores só cicatrizam quando ganham nome. Não se tratava de acusar, expor ou remexer mágoas antigas. Era apenas o momento de organizar sentimentos, dar um pouco de ar a experiências que pesaram mais do que ela imaginava, e permitir que a verdade encontrasse um jeito de respirar depois de tantos anos guardada. Quando tudo começou, Glória voltou no tempo para lembrar de quando conheceu Fábio Júnior, ambos ainda muito jovens, em plena ascensão e cercados por expectativas que o público nem sempre compreendia. Ele, carismático, espontâneo, já conquistando plateias pelo país. Ela, disciplinada, determinada e silenciosa, aprendendo a lidar com as responsabilidades de uma atriz que crescia depressa no cenário nacional. O início do romance foi intenso, bonito e cheio de coincidências que pareciam alinhadas com uma força maior. Eles se encontravam nos bastidores de eventos, trocavam confidências sobre carreira, dividiam sonhos e medos que só quem vive sob os holofotes consegue compreender. A paixão surgiu sem pedir permissão, com aquela rapidez típica de duas pessoas que enxergam no outro algo familiar. Mas, junto da intensidade, também vieram os desencontros. Glória almejava estabilidade, rotina, serenidade. Fábio vivia o ritmo frenético de turnês, compromissos e mudanças constantes. Mesmo assim, tentaram conciliar os mundos diferentes que tinham entre si, acreditando que o amor daria conta de preencher as lacunas. Até que Cléo chegou, trazendo uma profundidade nova para tudo: a chegada de Cléo. Quando descobriu a gravidez, Glória sentiu uma mudança interna tão forte que mal conseguia colocar em palavras. A maternidade chegou como um marco de virada, como se ela finalmente tivesse encontrado um eixo em meio ao caos da vida pública e das expectativas profissionais. Fábio se emocionou, tentou reorganizar a agenda para acompanhar mais de perto, mas as diferenças de ritmo entre eles ficaram ainda mais visíveis quando os compromissos começaram a se sobrepor. Glória mergulhou na maternidade com uma dedicação que muitos não viam, porque boa parte desse esforço acontecia depois das gravações, durante madrugadas silenciosas, nos intervalos apressados entre trabalho e casa. Ela tentava equilibrar o cuidado com a filha pequena, a carreira em expansão e um relacionamento que, aos poucos, mostrava sinais claros de desgaste. Ainda assim, havia entre eles um carinho verdadeiro, uma tentativa honesta de fazer dar certo, impulsionada pela chegada da filha que se tornaria o maior elo daquela história. A separação e o peso da imagem pública. Quando o casamento chegou ao fim, Glória enfrentou uma tempestade silenciosa. O Brasil ainda tinha uma visão conservadora sobre separações, principalmente envolvendo figuras públicas, e ela se viu diante de julgamentos que pareciam ignorar sua humanidade. Sozinha com Cléo, precisou lidar com as próprias emoções enquanto mantinha o profissionalismo impecável diante das câmeras. Ela chorava à noite, recomeçava pela manhã e fazia o que fosse preciso para garantir estabilidade para a filha. Escolheu conscientemente não expor o pai da menina. Entendia que, acima de qualquer conflito, existia ali uma ligação que merecia respeito. E mesmo nos dias em que as perguntas de Cléo cortavam fundo, por que o pai não estava ali? Por que ele não aparecia sempre? Glória mediu cada palavra para que nenhuma explicação criasse feridas desnecessárias. O silêncio dela,
Agora reconhece, era um gesto de cuidado. Mas também percebe que, às vezes, guardar demais acaba pesando mais do que deveria. Vida que segue, mesmo quando dói. Com os anos, a rotina encontrou seu próprio ritmo. Glória amadureceu como mulher, mãe e atriz. Cleo cresceu cercada de amor, mesmo diante das ausências que marcaram alguns períodos. A carreira de Glória continuou em ascensão, e ela aprendeu a organizar as emoções com o tempo. Continuava firme na decisão de não fomentar conflitos, porque sempre acreditou que a relação entre pai e filha deveria ser construída por eles, sem interferência, sem mágoa herdada. Isso não significa que tenha sido fácil. Houve momentos em que ela se perguntava se deveria ter falado mais, explicado mais, se havia tomado as decisões certas, mas compreendeu que, naquela fase da vida, fez o que conseguia com o coração que tinha. O importante era manter Cleo segura, amada e livre para descobrir seus próprios caminhos sem carregar pesos que não eram seus. O reencontro entre pai e filha. A reconciliação entre Cleo e o pai foi um dos capítulos mais marcantes da vida de Glória, e ela fala disso com emoção serena. Não aconteceu de repente. Foi um processo lento, feito de pequenos gestos, uma mensagem, um convite simples, uma conversa que parecia adiada há anos. Cleo, já adulta, decidiu abrir espaço para esse reencontro. Quando voltou para casa depois da primeira conversa com Fábio, estava emocionada, mas leve, como se finalmente tivesse encontrado uma peça que faltava em sua própria história. Para Glória, ver os dois se aproximando foi libertador. Chorou sozinha naquele dia, não de dor, mas de alívio. Sentiu que aquela ferida antiga começava a cicatrizar de verdade, não porque o passado tinha sido apagado, mas porque finalmente estava sendo compreendido. E isso trouxe paz não apenas para Cleo e Fábio, mas para ela também. O poder do perdão. Glória conta que aprendeu a perdoar, não apenas o outro, mas a si mesma. Durante muito tempo, carregou dúvidas sobre as escolhas que fez, sobre o que poderia ter sido diferente, sobre como poderia ter protegido mais a filha ou ter lidado melhor com as circunstâncias. Mas a maturidade trouxe clareza. Ela entendeu que cada um faz o melhor que pode com o que tem naquele momento, e que culpas atrasam a vida mais do que dores. O perdão para ela não é esquecer, mas aceitar que somos todos humanos, imperfeitos e cheios de camadas que nem sempre conseguimos decifrar quando ainda estamos no meio do turbilhão. Hoje, ela olha para tudo que viveu com uma serenidade rara, sem ressentimento, reconhecendo que todas as fases, as boas e as difíceis, foram fundamentais para sua construção pessoal, laços que permanecem. O relacionamento entre Cleo e Fábio, ao longo dos anos, seguiu seu próprio curso, com altos e baixos, como qualquer relação familiar. Glória sempre manteve a postura de não interferir, deixando que eles criassem uma conexão verdadeira sem sua influência. Ela torcia silenciosamente para que tudo desse certo. E hoje, sente que a trajetória deles encontrou um caminho de respeito e afeto. Ao mesmo tempo, o vínculo entre mãe e filha se fortaleceu com o tempo, baseado em confiança, liberdade e carinho. Glória sempre permitiu que Cleo fosse quem quisesse ser, sem expectativas moldadas pela fama dos pais. Isso fez nascer entre elas uma relação que vai além do laço maternal, uma parceria, uma amizade que se sustenta no respeito mútuo. O amor que muda de forma. Quando fala sobre Fábio, Glória não demonstra mágoa. Existe respeito, existe gratidão pelo que viveram. E existe a consciência de que o amor nem sempre se mantém no formato romântico. Às vezes ele muda, se transforma em lembrança serena, em reconhecimento pelo que foi verdadeiro enquanto durou. Ela entende que ambos eram jovens, com carreiras em ascensão e pressões que o público não imaginava. Erros foram cometidos dos dois lados, como acontece em qualquer relacionamento. Mas hoje, com a distância do tempo,
Ela enxerga aquela história com maturidade e compreensão. Não tentaria apagá-la nem mudá-la, porque dali nasceu sua maior riqueza. Cleo, o presente em paz. Com mais de 6 décadas de vida, Glória carrega uma sensação profunda de completude. Vê sua história com realismo e afeto, sabe que enfrentou desafios difíceis, mas também sabe que cada um deles contribuiu para seu crescimento como mulher, artista e mãe. Não guarda ressentimentos porque entende que a vida é feita de ciclos que começam e terminam e que o importante é o que se constrói entre um ponto e outro. Hoje, vive com leveza, com orgulho da filha e com gratidão pelo que aprendeu ao longo da jornada. Ela conclui que o amor, em suas muitas formas, sempre encontra um jeito de permanecer. Quando a verdade respira. Ao final da entrevista, Glória compartilha a lição que o tempo lhe ensinou. O silêncio, por mais protetor que pareça, às vezes pesa. E chega o dia em que a verdade precisa respirar. Não para expor ninguém, mas para libertar sentimentos que ficaram guardados demais. Contar sua história era necessário, não como ajuste de contas, mas como gesto de paz. Porque olhar para o passado com honestidade é a única forma de seguir adiante com o coração leve, e ela faz isso com a serenidade de quem entende que o amor, mesmo quando muda de forma, nunca deixa de existir.